A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando prosseguimento aos estudos do terceiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Neste trimestre estamos estudando o tema Adolescentes da Bíblia. Estamos aí nos aprofundando e aprendendo com histórias de adolescentes que fizeram a diferença no meio em que viveram. E hoje, meus amados, chegamos à última lição desse trimestre, a lição de número 13, que tem como título O Jovem Pastor. Hoje vamos estudar a respeito do jovem Timóteo, um dos personagens aí mais conhecidos do Novo Testamento. Duas epístolas do Novo Testamento são endereçadas a ele. Também existem aí várias referências diretas e indiretas sobre ele em outros livros da Bíblia, como em Atos dos Apóstolos, 1 aos Coríntios e Tessalonicenses. Muitas pregações são feitas sobre a pessoa de Timóteo, geralmente enfatizando o seu exemplo como jovem obreiro que a Bíblia descreve. O texto bíblico da nossa lição se encontra na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, e no capítulo 3, versículo 14 e 15. E o destaque da nossa lição se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. A introdução da lição diz assim: Timóteo foi chamado por Deus ao ministério ainda jovem, e o apóstolo Paulo o levou consigo em suas viagens missionárias. Vamos aprender com Timóteo que desde cedo é possível arcar com a responsabilidade de um ministério e dirigir a obra de Deus com zelo. O primeiro ponto da lição: filho na fé. Quem foi Timóteo, né? Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva. Muito provavelmente ele nasceu em Listra, que era uma província romana da Galácia. Juntamente com Derbe, essa província é designada lá em Atos, capítulo 14, versículo 6, como cidades da Licaônica. Outra possibilidade para a cidade natal do jovem Timóteo é justamente a província de Derbe. Porém, Listra é mais aí amplamente aceita aí pelos estudiosos da Bíblia Sagrada. O pai de Timóteo era grego, porém a sua mãe, Eunice, e a sua avó, Loide, eram judias. Provavelmente foram elas que se converteram, né, durante a primeira passagem do apóstolo Paulo por Listra e por Derbe, a primeira viagem missionária de Paulo. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele voltou para esta região de Licaônica, né, nessas províncias, o apóstolo ficou ali impressionado com o desenvolvimento do jovem Timóteo e resolveu então levá-lo consigo para as viagens missionárias. Existe a possibilidade de que ele tenha sido ali levado por Paulo para substituir João Marcos, que tinha se separado ali da viagem do apóstolo Paulo. Seja como for, ali, neste momento, começava uma grande parceria que resultou ali em grandes frutos para a igreja primitiva. O legado da parceria desses dois homens de Deus serve de exemplo para nós até os dias de hoje. Um fato curioso é que quando Paulo, né, escolheu Timóteo para acompanhá-lo, Timóteo precisou ser circuncidado. Isso aconteceu por causa dos judeus que estavam ali naquele lugar. Além disso, Paulo considerou que ele levaria o evangelho a muitas regiões predominantemente habitadas por judeus, para não causar assim problemas com os judeus.
né, Paulo então decidiu ele circuncidar o jovem Timóteo, que era uma marca dos judeus. Assim, o fato de Timóteo ser circuncidado, né, evitaria algum tipo de discriminação. Mas só que nós sabemos que Paulo, pessoalmente, era totalmente contra a obrigatoriedade da circuncisão aos gentios que eram ali admitidos como membros da Igreja de Cristo. Provavelmente, a explicação do porquê Timóteo ainda não havia sido circuncidado até então era o fato do seu pai então ser grego, né? Como já mencionei no começo. A Bíblia não dá indícios de que o seu pai tenha tido alguma influência em sua educação religiosa, nem ao menos informa que este ainda era vivo nesses dias do apóstolo Paulo. O ponto 2 da lição: chamado para o ministério pastoral. A Bíblia Sagrada, meus amados, nos mostra que na separação ali de Timóteo para o ministério, o apóstolo Paulo e os anciãos locais, oraram por Timóteo impondo-lhe as mãos. Esse era um símbolo ali que simbolizava ali o ordenamento ministerial a uma pessoa. Então ele recebeu um dom espiritual que o capacitou para o ministério ali ordenado por Deus. E é preciso também deixar bem claro que apesar ali de Timóteo ter sido muito próximo do apóstolo Paulo, não foi Paulo quem o escolheu. Quem escolheu aquele jovem para desempenhar um importante ministério foi o próprio Deus. Paulo sabia disso. E quando o aconselhava acerca ali do ministério, fazia então lembrar de que existiam, né, profecias anteriores acerca do papel importante que ele desempenharia na igreja. A forma com que Timóteo respeitava ali a liderança do apóstolo Paulo e se submetia a ele, com certeza o preparou para ser um exemplo de obreiro e um grande evangelista, que foi um dos líderes ali da igreja primitiva. Além de ser um porta-voz do apóstolo Paulo em diversas situações, Timóteo também participou com o apóstolo de várias viagens missionárias. Era o companheiro do apóstolo Paulo. O ponto 3 aqui da nossa lição: exortação e obediência, né? Embora Timóteo até tivesse o preparo suficiente para desempenhar a sua missão, a Bíblia nos mostra a sua humildade e capacidade de ser liderado. Ele aparece na narrativa bíblica assumindo o papel de discípulo em relação ao apóstolo Paulo. Não podemos encontrar na Bíblia referências sobre um Timóteo desobediente, fazendo o que lhe dava na cabeça, participando de contendas ou reclamando com Paulo. Além ali de todas as viagens missionárias que Timóteo fez ao lado de Paulo, ele estava junto do apóstolo Paulo na Macedônia, quando a epístola de 2 aos Coríntios foi escrita. Timóteo também esteve em Corinto, quando Paulo escreveu a epístola aos Romanos. Mesmo estando ali as epístolas aos Colossenses, Filipenses e Filemão foram escritas, ele também estava presente. Então Timóteo sempre esteve ao lado de Paulo, seu companheiro. Timóteo foi a prova de que um grande líder precisa ser um grande liderado. Ele sempre estava atento, cumprindo o que lhe fosse ordenado. É nítido que o apóstolo Paulo sentia ali um enorme carinho como de pai para filho com o jovem Timóteo. Durante a sua última prisão em Roma, Paulo pediu ali que o Timóteo fosse visitá-lo antes do inverno. Não é possível então afirmar com certeza onde Timóteo estava naquele momento. Também não sabemos se ele conseguiu chegar antes de Paulo ter sido martirizado. A conclusão da nossa lição diz assim: Timóteo nos ensina que a idade nunca interferiu no chamado de Deus. O Senhor quer usar todos os seus filhos que estiverem dispostos,
Não desperdice a sua adolescência, meu caro. Faça a obra do Senhor. Coloque sua vida no altar de Deus. Confie e espere que o restante Ele cuidará. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo trimestre, se Deus assim permitir.